Esse não é um programa de literatura, é um programa de cultura. E é sempre necessário ressaltar que a diferença é muito relevante. Um programa de cultura está interessado apenas no conteúdo da obra e não na forma. Então, a forma não nos interessa diretamente, nos interessa o conteúdo da obra. E, além disso, queria também voltar a dizer ah, que não é completamente necessário que vocês leiam a obra, embora vá haver aqui um resumo, por melhor que tenha sido feito, jamais será capaz de reproduzir a obra na sua amplitude. Então, por favor, leiam a obra. Nesse caso aqui, trata-se de um livro fácil de ler, porque é um livro assim fininho. Vocês não precisam, né, qualquer manhã preguiçosa de outono, vocês leem a Divina Comédia. A Divina Comédia é a mais extraordinária, a mais importante de todas as interpretações do cristianismo que já foi feita, artisticamente. O cristianismo está no Novo Testamento, então é claro que o Novo Testamento é inigualável como fonte, não é? Então, é melhor pegar logo o Novo Testamento para entender o cristianismo. Mas se vocês querem entender o cristianismo a partir de uma perspectiva artística literária, nenhuma outra obra é tão importante quanto a Divina Comédia. Eu preciso, então, antes da gente começar a ler aqui, entender a Divina Comédia, eu queria apenas relatar a vocês alguns dados biográficos sobre o Dante Alighieri. Mas vocês se dão conta de que houve um fenômeno impressionante? Quer dizer, no Império Romano, que é anterior à vinda de Jesus Cristo à Terra, no Império Romano, eles tinham um sistema social e tinham, assim, digamos, um sistema político muito diferente do nosso, porque no Império Romano havia todo oficial do exército romano, e Roma era um país bélico, né, era um país militar, então era uma sociedade militar, né? Então todo oficial do exército romano era também sacerdote, mais ou menos. Tinha lá em casa, na casa de todo oficial, tinha lá um altarzinho onde ele lá prestava homenagens lá a algum deus romano. Então, no Império Romano, não havia o problema que Jesus Cristo criou no mundo, que foi o tal do problema de dizer que algumas coisas eram de César, outras coisas eram de Deus. Porque no Império Romano, Deus e César estavam associados, mais ou menos, eram o mesmo interesse. Mas quando chega ao cristianismo, Jesus Cristo, então, aparece e diz assim, ó, há coisas de César e há coisas de Deus. Deus manobrou para que Jesus Cristo viesse dentro do Império Romano, que o Israel, onde Jesus Cristo nasceu, era um país dominado pelos romanos. Porque Deus, espertamente, o que não se esperava menos dele, né? Do que isso, né? Deus espertamente sabia que tinha que botar o cristianismo numa sociedade, num contexto social que permitisse que o cristianismo pudesse se tornar a religião oficial de uma grande potência militar. Então, o fato de que os judeus eram dominados pelos romanos naquele momento era apenas conveniente para que os judeus recusaram o cristianismo como sendo digamos, uma tentativa indevida de Jesus como sendo um sujeito que não representava o Messias, que não era ele que era o Messias de verdade, e os judeus abandonam o cristianismo para a criação de uma nova religião, que no início era uma dissidência do judaísmo, e que, na medida em que o Império Romano não, né, foi se tornando capaz de sediar essa nova religião, o cristianismo passou a ser uma religião coletiva muito maior do que ele seria se tivesse ficado apenas no âmbito dos judeus. Tanto é que logo depois, no ano 70, depois do ano 100 e alguma coisa, os judeus então vão para a diáspora de novo, dissolve o Estado de Israel, né, o país de Israel na época, e os judeus ficarão então sem país até 1948, quando houve aí a recuperação de Israel. Mas o que interessa é que o cristianismo acabou sendo a religião do Império Romano, aos poucos foi sendo isso, e o Império Romano, no entanto, não era eterno, e ele foi sendo destruído por aquelas invasões bárbaras, pelos seus próprios problemas. E chegou numa hora que o Império Romano foi se dissolvendo. E o que é que significava isso?
Significava que antes, quando o Império Romano era forte e poderoso, os nobres romanos moravam em Roma, e Roma foi uma cidade grande na sua época, alguma coisa como 1 milhão de habitantes, e os nobres romanos moravam em Roma e tinham propriedades rurais no resto da Europa, onde havia Império Romano. Eles iam lá uma vez por ano só para pegar lá o dinheiro da colheita e não se importavam com isso, porque o exército romano defendia as propriedades todas de todos aqueles nobres que moravam em Roma. Mas com o enfraquecimento do Império Romano, o que foi acontecendo é que o exército romano, na medida em que Roma foi decaindo, não era mais capaz de proteger as propriedades dos romanos. Então, qual era o único jeito do sujeito ter uma propriedade com a qual ele pudesse contar? Ele tinha que morar lá na propriedade, montar um pequeno exército e ficar mandando naquele pedaço lá de terra lá com unhas e dentes, se quiser ele defender aquilo militarmente. E é por isso que, quando todos os proprietários romanos foram fazendo isso, a Europa, que era um império só, foi se fragmentando em pedacinhos e fazendo esse negócio que se chama de feudalismo. Feudalismo é essa fragmentação do Império Romano, porque agora os proprietários de terras só conseguiam protegê-las se fossem morar lá e se as defendessem com a força das armas. Pois foi essa a origem da Idade Média. Essa Idade Média, que vocês imaginam assim, aquele barãozinho lá, aquele conde que tem um exército, e eles então brigam com o vizinho, aquilo é a situação pós-Império Romano. Mas percebam que, apesar de ter fragmentado em muitos pedacinhos e fazer um mosaico, aquele império virou um mosaico cheio de pedacinhos, apesar disso, os europeus queriam recuperar o Império Romano, queriam fazer um outro império. E a primeira tentativa de fazer um outro império foi feita no dia de Natal, 25 de dezembro do ano de 800. Nunca mais vocês vão esquecer essa data, porque é inesquecível. No dia de Natal, e 25 de dezembro do ano 800 redondo, um bárbaro francês chamado Carlos Magno assumiu, foi coroado o primeiro imperador do primeiro império que tentava substituir o Império Romano. Mas havia uma diferença entre esse império do Carlos Magno, que não durou muito tempo, mas foi a primeira tentativa, e o Império Romano. Porque no Império Romano não havia problema entre o poder espiritual e o poder temporal. Vocês entendem o que é poder temporal? O poder temporal é o poder do tempo, portanto, do mundo real, esse mundo em que nós vivemos aqui. Porque, como disse para vocês, os romanos tinham transformado a religião romana numa religião do exército, então não havia nenhum problema. Mas quando chega na época do Carlos Magno, no ano 800, muito tempo depois da queda do Império Romano, 400 anos depois, ou um pouco menos, o problema é o seguinte, né? Agora, alguém tinha dito que era Jesus, que havia coisas que eram de Deus e coisas que eram de César. Quer dizer, havia coisas do poder espiritual que não eram coincidentes com o poder temporal. E aí, então, como é que resolvia o problema agora? Agora não havia uma coincidência. E então, para tentar resolver essa situação nova, o Império de Carlos Magno, o reino de Carlos Magno, e depois todos os que tentaram sucedê-lo durante a Idade Média, descobriu que o jeito de lutar com essa situação era você criar uma sociedade em que havia alguém que cuidava do império espiritual, esse alguém era a igreja, o clero, o papa, o padre, enfim, o que for. Abaixo desse alguém que cuida do espírito, havia o príncipe, o governante, o conde, o barão, enfim, o que fosse, o que mandava na política. Um pouquinho abaixo havia os sujeitos que estavam associados à produção de coisas, ou seja, artesãos, etc. E abaixo de todo mundo o povo. Mas o mais importante nesse modelo é que, nesse modelo, o poder de César e o poder de Deus estão separados, não estão unificados, como era no Império Romano. Então, por esse modelo, o príncipe, né, o César, ou seja, o governante, o poder temporal, toda vez que vai inventar alguma coisa, tem que pedir licença para o padre, ou para o papa, ou para o bispo, não é isso? E esse sistema que foi inventado, então, foi todo o sistema social que valeu
para a Idade Média, que vai aí do ano 800, mais ou menos, até o ano de 1314. Então, vamos chamar aqui os limites da Idade Média em 1800, em 800 depois de Cristo, até 1314, ou seja, 500 anos depois disso. Durante esse tempo todo, a Europa foi governada por um sistema desse jeito. Havia ali quem mandasse nas almas, que era a Igreja Católica, e só havia Igreja Católica nessa época. Havia quem mandava nos homens, que eram os príncipes, os governantes. Havia quem cuidava da produção e os outros que obedeciam, esses três que vinham antes. Essa era a estrutura social da Idade Média, que corresponde exatamente àquilo que os hindus chamam da estrutura das castas. É exatamente o mesmo sistema de governo, exatamente igual. E durante esse tempo todo, então, houve várias tentativas de se criar uma sociedade nova, que era a sociedade medieval, que era a sociedade que tinha subordinado o poder político, o poder militar, ao poder da igreja, o poder dos padres. Pois este modelo de vida política e econômica e vida espiritual medieval, que foi, assim com toda clareza, o principal entre o ano 800 e o ano 1314, no tempo em que Dante Alighieri nasce, começa a entrar em crise. Então, Dante Alighieri começa a participar da sua vida, né? A vida de Dante Alighieri é uma vida de lutar politicamente, de viver dentro de um contexto de crise, que é a mudança desse jeito de fazer as coisas. Por que que teve que mudar? Porque um sistema como esse que eu falei deixa sempre o governante na mão do padre. E os governantes não gostam dessa ideia. Então, o que foi acontecendo? Os governantes foram sempre tentando uma maneira de dispensar a intermediação do padre. Mas eles não podem dizer, os governantes não podiam dizer que eles iam dispensar Deus. Eles só queriam dispensar o padre, mas não Deus. Então, o que fazem os governantes? Eles inventam esse negócio chamado absolutismo, em que o governante fala assim, não, olha, eu continuo subordinado a Deus, só que em vez de falar com o padre, em vez de falar com Deus pelo padre, eu falo direto. E essa era a ideia que tinha os governantes europeus, que não aguentavam mais aqueles 500 anos em que o padre é que mandava e eles não mandavam. Olha, se vocês quiserem saber a minha opinião, era muito melhor quando o padre mandava. Mas muito melhor, porque o governante sentia-se proibido de fazer o que bem entendesse. Por exemplo, a gente fala mal da Idade Média, né? Mas quando foi que na Idade Média alguém inventou a ideia de serviço militar obrigatório? Nunca ninguém teve a cara de pau de fazer isso. Se o sujeito queria brigar com o vizinho, pô, ele bota uma placa assim, procura-se soldados. E aí quem quiser dar tiro no vizinho aparece e recebe um salário. Então, durante a Idade Média, da qual nós falamos tão mal, havia ali algumas práticas de proteção às pessoas que hoje em dia nós não temos. Hoje em dia nós não temos de modo nenhum. Então, a Idade Média tinha muitas vantagens, muitas virtudes, mas o sistema da Idade Média começa a não dar mais certo porque os governantes não querem ser subordinados ao padre, ao papa. E então vai indo para aqui, dali e dali. Quando chega em 1314, um sujeito muito mau, chamado Filipe IV o Belo, que nem sei porque que chama o Belo, o verdadeiro traste, né? Esse Filipe IV o Belo resolveu, então, derrubar a igreja, perseguindo os templários. Em 1314 foi o ano em que os templários foram queimados lá na França. O Jacques de Molay, que era o principal templário, e os seus demais companheiros foram queimados numa demonstração pública de que o poder político, o poder temporal, havia tomado o poder das mãos da igreja. E a partir daí, então, não há mais essa subordinação do governante ao poder espiritual. Essa situação, obviamente, teve vantagens e desvantagens, nós não vamos discutir isso aqui, porque nós temos que ver a Divina Comédia. Eu só estou com isso querendo mostrar para vocês o tipo de vida, o tipo de situação que havia quando Dante Alighieri nasce em 1265. Em 1265, nasce em Florença um menino chamado Durante, na verdade o nome dele era Durante, e depois virou Dante Alighieri. Ele era filho de um homem
meio empobrecido, que vivia assim de prestar dinheiro, e esse Dante Alighieri teve logo na infância dele um acontecimento que marcou toda a vida dele, que foi o encontro com uma menina de 9 anos, ele tinha uns 12, ela tinha 9, chamada Beatriz, uma menina de 12 anos que conhece uma menina de 9 e fica fascinado por aquela menina e passará o resto da vida, então, fantasiando. Eles nunca se falaram, provavelmente, porque mais tarde a Beatriz casa com outro homem e ela morre bem precocemente, morre assim com 20 e poucos anos. Eles nunca se falaram, provavelmente, ou se falaram, trocaram algumas palavras, não tiveram, não namoraram, muito menos ficaram em qualquer critério que vocês possam imaginar. E o Dante Alighieri, então, né, se apaixonou por essa menina, a Beatriz, e durante todo o resto da vida dele, ele guardou uma lembrança disso. Mas o mundo em que o Dante Alighieri estava vivendo naquele momento era um mundo desta troca de modelo, quer dizer, era um mundo em que estava acontecendo essa modificação extraordinária no modo como a Europa era governada. E aí, quando acontece uma coisa dessa, uma modificação desse tamanho, é natural que existam, então, opiniões favoráveis para um lado e para outro. Então, o mundo que Dante Alighieri vivia era um mundo que não sabia o que fazer, se mantinha o sistema velho, o sistema em que o poder espiritual estava acima do poder temporal, o poder do príncipe, né? Ou se haveria um mundo novo aí, em que haveria, então, finalmente, uma monarquia plena. Era esse o mundo que Dante vivia. Dante morava em Florença. Na época em que Dante existiu, não havia Itália. A Itália não existia ainda. O que havia era cidades que se governavam sozinhas. Não havia um negócio chamado Itália. Cada cidade se governava sozinha e essas cidades aí então tinham lá suas próprias regras, sua própria justiça, tinham seu próprio método de governo e que não era igual ao governo da cidade ao lado. Não é isso? Era assim que era naquela época. Não havia também a língua chamada italiano. Tanto é que se diz, costuma-se dizer, que foi Dante quem criou o italiano moderno. Cada cidade falava de uma língua diferente, variações do que nós chamamos hoje de italiano. E o Dante Alighieri pegou o dialeto que se falava em Florença, a língua de Florença, e ao escrever a Divina Comédia, nesta língua, naquela época era difícil que fizessem isso, de modo geral, escreviam as coisas importantes em latim, mas ao escrever esse livro aqui em florentino, que é a língua lá de Florença, né? Florença é uma cidade da Itália, muito importante pela sua história. A Florença é um encanto, uma coisa maravilhosa, lindíssima. Os melhores sorvetes da face da terra. Né? E em Florença, então, Dante nasceu lá, e ele pegou esta língua que falava em Florença, e ao escrever uma obra desse tamanho, com essa é a maior obra em língua italiana já escrita, e ele transformou o dialeto de Florença na língua oficial da Itália. Ainda continuam os dialetos, mas o dialeto, a língua chamada italiano é o florentino moderno, né, que é um pouquinho diferente, mas é muito próximo. O Império Romano acaba em 400 e há um momento em que os bárbaros, né, os godos, tomam o poder. Quer dizer, o último imperador romano entrega o poder para o primeiro imperador godo, que é 400 e alguma coisa. A partir disso, o Império Romano já está muito inviabilizado, não vai mais acontecer nada, e ele, então, de 400 a 800, ele só vai se dispersando, vai quebrando. Tá? Então, aqueles godos descem, e os godos, aqueles bárbaros, eles não impõem a sua cultura a Roma, porque Roma estava muito à frente. Então, os godos é que se romanizam. E alguns godos foram extremamente cultos e dignos melhores que os imperadores romanos. Mas estava inviável, né? Estava inviável. Enquanto acontece isso, a Igreja Católica vai se fortalecendo, porque na medida em que vai evoluindo o catolicismo, ele vai até que chega uma hora e ele se torna a religião oficial do Império Romano. O catolicismo não é que foi religião oficial, começou como sendo autorizado. Não podia ninguém reclamar do catolicismo. E depois, mais tarde, ele se torna a religião oficial dos governos todos, porque a Europa se cristianizou, virou cristã. Então é um processo que não tem muita data, mas vai acontecendo.
que é importante se entender é que em 800 só é que se faz a primeira tentativa de unificação daquela fragmentação. Estava tudo fragmentado, só em 800 é que tenta se fazer isso, que é o tal do Império do Carlos Magno. Ele só dura 2 gerações, porque o filho de Carlos Magno, quando morre, antes de morrer, ele divide, em vez de unificar, ele divide o império pelos 4 filhos e reparte tudo de volta. Aí então o que acontece? Aí os franceses, que são os francos, Carlos Magno era franco, saem da jogada e entram os alemães. E aí começa o Sacro Império Germano Romano, que é a tentativa teutônica, né? Porque os franceses e alemães são primos. A gente nunca deve fazer essa confusão. Os franceses, pelo fato de falarem uma língua latina, não são latinos como são os italianos. Os franceses são um povo bárbaro, é um povo franco. Então, a tentativa alemã também não dá certo. Mas, mais ou menos, durante todos esses anos, vai se tentando manter uma sociedade baseada no poder espiritual, que é aquela chave dourada que o Papa tem na roupa, o poder temporal subordinado a ele. O poder temporal é essencialmente o poder do príncipe, mas o Papa também tem uma chave de prata. E a chave de prata significa que ele tem autoridade sobre o príncipe. E os príncipes sabiam que tinham que obedecer o Papa, porque se o Papa excomungasse um príncipe, ninguém mais dava importância para ele. E durante toda a Idade Média, os príncipes se comportaram mais ou menos, claro, quando tinha um Papa ruim, era pior. Mas, de certo modo, durante a média do tempo, o poder espiritual controlava a brutalidade do poder temporal, o poder espiritual tinha a capacidade de interferência. E isso vai até 1314, quando Filipe o Belo, que a França sempre foi o país mais avançado da Europa, o Filipe IV o Belo, tenta então destruir essa situação e criar a ideia de que é o príncipe quem manda e que os pares só têm importância para os indivíduos separadamente. E ele, de fato, faz isso e irá criar então os absolutismos todos que irão dar origem aos estados modernos. Então, em 1500, por aí, que é 1492, é o que o livro de história costuma chamar de início da modernidade, né? Mas está errado rigorosamente, porque 1492 é o início das nacionalidades, mais do que da final da Idade Média. E o nosso mundo europeu, de onde nós somos derivados, né, a Europa, ela, durante um tempão, criou uma fórmula de vida chamada Idade Média, que é a fórmula de vida que o Dante Alighieri vai nos contar como é na Divina Comédia. Mas quando Dante está vivo, né, na vida de Dante, ele está naquela dúvida terrível sobre o que fazer, porque há brigas e lutas e há mortes envolvidas nesse negócio de saber que quem manda é o poder do Papa ou é o poder do imperador. Então havia uma luta, e essa luta, no caso de Dante, lá em Florença, e não só em Florença, mas no resto do que chama-se hoje de Itália, era representado pela polêmica entre os gibelinos e os guelfos. O que eram os gibelinos e os guelfos? Eram 2 grupos, né? Os gibelinos e os guelfos. Os gibelinos eram partidários de que o poder devia ir para o príncipe, e os guelfos eram partidários de que o poder deveria ir para o Papa. E começa a haver em cada cidade da Itália luta, mas quando eu digo luta, eu não estou falando metaforicamente, estou falando de briga mesmo, de se matarem. 2 grupos partidários, cada um de um lado, brigando assim de morrer dezenas de pessoas numa briga daquelas. E finalmente, lá em Florença, depois de muita briga, ganham os guelfos. O Dante é um guelfo. Ele é de uma família guelfa. As famílias eram guelfas ou gibelinas. Quer dizer, a família de Dante era partidária do poder papal. Mas aí, como o mundo não é perfeito, né? Entre os guelfos começa a haver uma outra polêmica, que era mais ou menos assim. Bom, tá certo, os guelfos apoiam o Papa, mas quanto poder o Papa tem que ter sobre nós? Muito ou pouco? E aí, então, nessa nova guerra, essa nova briga, foi entre os tais os guelfos negros e os guelfos brancos. E é esta a confusão em que Dante se mete. Então, veja, nessa altura do campeonato, Dante tinha 35 anos, portanto, estava mais ou menos assim, entrando na vida adulta, e o Dante era casado, tinha lá 4 filhos ou 5 filhos,
e começa a haver esta briga entre guelfos brancos e guelfos negros, e ele então comete um erro fatal. Ele vai para Roma para pedir a intermediação do Papa Bonifácio VIII, que era inimigo do Papa Bonifácio VIII, era inimigo do Filipe IV Belo, aquele monstro. Tá? E o Papa Bonifácio VIII já tinha tomado o lado dos guelfos negros, porque o Dante era guelfo branco. Então, o que é que faz o Papa? O Papa segura o Dante lá em Roma, enrolando lá para ter com ele aquela reunião, e enquanto ele está segurando o Dante em Roma, o Papa manda um outro fulano ir até Florença e dizimar os guelfos brancos. E todos os guelfos brancos mais importantes são mortos, e o Dante, então, é condenado ao exílio perpétuo. E ele não consegue nunca mais voltar para Florença, ou seja, na metade da vida, ele está expulso da sua terra e passa a viver o resto dos seus dias indo de casa em casa, nunca assim, não morava embaixo da ponte, mas vivia de favor, assim, com um conhecido aqui, 6 meses, depois mudava lá para outra cidade, vivia lá mais 3 anos na outra cidade. E ele passou o resto da vida sem voltar para Florença, tanto é que nem mesmo o corpo de Dante Alighieri está em Florença. O corpo de Dante Alighieri está em Ravenna. Embora exista lá em Florença um túmulo, é um túmulo sem vazio, não tem ninguém enterrado lá. É um túmulo apenas assim de fachada, porque Dante não foi enterrado em Florença, porque nem depois de morto ele voltou para sua terra. E aí vocês veem a situação então. Olha, vamos fazer um resumo para começar a ler a obra. Dante Alighieri tem 35 anos, tem família, mas não pode ver. Tinha propriedades, mas as perdeu. Era político em, Roma, em Florença, mas não pode voltar para Florença nunca mais. Ele, portanto, está com a vida acabada, né? Não tem mais viabilidade pessoal nenhuma. E esse homem, então, que está exilado agora para o resto da sua vida, ele vai morando na Itália, na casa de um e no outro, e vai, então, escrevendo ao longo do caminho uma obra chamada Divina Comédia, que é essa obra que nós vamos, cujo resumo nós vamos ler agora. O que a Divina Comédia retrata? A Divina Comédia retrata a cosmovisão cristã. Como é que a Idade Média, que é esse período que vai de 800 até 1314, né, como é que esse período do mundo enxergava a vida humana? Esse livro que está aqui é a mais extraordinária das descrições do modo de ser e pensar do cristianismo, que era a base da Idade Média. Porque se na Idade Média havia uma subordinação do poder do príncipe ao poder do Papa, significa que a Idade Média era uma sociedade baseada no cristianismo. A sociedade média, a Idade Média era uma sociedade cristã, como depois nunca mais foi possível ter. Hoje não é, né? Hoje o Estado declara-se laico, o Estado declara-se indiferente às questões religiosas, mas na Idade Média não era assim. Quer dizer, havia uma clara subordinação do governo aos princípios do cristianismo, que naquela época eram todos católicos, porque essas seitas protestantes só vão aparecer no mundo lá por 1500, 1400 e pouco. Então, na Idade Média, só tinha cristianismo, só tinha catolicismo, só catolicismo. Vocês estão acompanhando isso, pessoal? Então, enquanto o Dante está escrevendo isso, estão acontecendo as maiores encrencas em todas as cidades europeias, sobretudo da Itália, para saber quem é a facção política que ia governar. Aquela mais ligada ao príncipe, e no caso o príncipe quem é? É o imperador do Império Germânico Romano, que substituiu Carlos Magno. Né? Ou aqueles que achavam que tinham que ser governados pelo poder papal de Roma. Esse era o mundo que Dante Alighieri, no qual ele viveu. E ele então escreverá a sua grande obra, a Divina Comédia, mais ou menos considerando todos esses elementos. Então, o que o Dante Alighieri nos diz numa outra obra, diz assim, olha, todo livro pode ser compreendido sobre 4 aspectos diferentes. 4 aspectos. Primeiro é o aspecto literário, que é esse da gente ler a história e entender a história e gostar dela, achar que ela é bem escrita. Segundo aspecto, o aspecto político
econômico, político-social, perdão. E esse aspecto é o aspecto que nós vamos ver aqui quando a gente nos dermos conta de que existem aqui elementos, várias questões aqui ligadas à política da época e tal. O terceiro aspecto é o aspecto teológico-filosófico. Esse é o mais importante de todos para nós aqui, porque nós vamos entender a cosmovisão cristã, portanto, o aspecto teológico-filosófico é o que mais interessa. E há um quarto aspecto, que é o aspecto iniciático, o aspecto esotérico, que no caso de Dante é muito interessante, mas nós não vamos lidar com esse assunto aqui, porque nós não temos absolutamente capacidade aqui de tempo de fazer isso. Mas o Dante dizia que são esses quatro aspectos. Ele escreveu uma obra que tem três grandes partes: o inferno, o purgatório e o paraíso. A história que Dante nos conta, e essa tradução que nós temos aqui é considerada a melhor tradução brasileira, embora existam outras com méritos também, mas essa aqui que nós vamos usar é considerada a melhor delas. É uma tradução feita na década de 50 pelo Cristiano Martins, que foi chefe de gabinete do presidente Juscelino Kubitschek. É uma tradução muito bem feita, muito bonita, às vezes um pouco poética, mas vocês vão gostar muito dela. Então, como é que é a história de Dante? Bom, a história de Dante é assim, tá? Começa lá no início dos tempos, quando Deus criou o homem. Então, a história que nós vamos ler é bem antiga, né? Porque quando Deus criou o homem, Deus tinha os anjos que o acompanhavam. E um belo dia, Deus criou os homens. E a pergunta de por que é que Deus criou os homens é uma pergunta muito interessante, né? Por que é que Deus teria nos criado? Eu acho, estou convencido que Deus nos criou porque Deus estava louco para aparecer alguém que dissesse assim: mas que maravilha é a obra de Deus. E se vocês quiserem saber um truque índio para ir para o céu, é só você ficar o tempo todo achando que a obra de Deus é uma maravilha. Pode acreditar que dá certo. Tá? E Deus criou os seres humanos e e prometeu aos seres humanos que uma vez que eles fossem criados, eles iriam ter, depois de viver na Terra, iriam ter conhecimentos extraordinários que talvez apenas os anjos tivessem. E um grupo de anjos ficou muito infeliz com essa promessa, porque ficou enciumado com a promessa que Deus fez ao homem, e liderados pelo anjo mais importante que havia, que era Lúcifer, então os anjos, um grupo de anjos, rebelou-se contra Deus, e esse grupo de anjos foi derrotado numa luta que houve nos céus. E Lúcifer, o líder dessa rebelião, ao ser derrotado por Deus e pelos anjos aliados a Deus, caiu sobre a terra. E caiu sobre a terra com tamanha violência que fez um buraco tão grande, mas tão grande, que foi até o centro da terra. E Lúcifer, então, caído no centro da terra, ficou entalado no centro da terra, num rio de água gelada chamado Cocyto. No inferno tem 4 rios. E esse onde Lúcifer está entalado chama-se Cocyto, é o rio que fica no centro da terra. E ficou lá entaladão, né, preso lá no centro da terra. E a terra toda que saiu, toda aquela terra que saiu daquela queda, né, quando caiu, fez aquele buracão, essa terra toda confluiu para o outro lado do mundo e fez um monte. Esse monte é o monte onde fica o purgatório. E esse monte do purgatório, no seu topo, tem o paraíso terrestre, onde Adão e Eva moravam antes de terem feito a besteira de comer o fruto proibido. Então, não sei se vocês compreenderam, se tivesse aqui um quadrinho, até fazia um desenho, mas é simples, ó. É bem fácil de entender. Lúcifer caiu sobre a Terra e fez um buracão. Esse cone que foi cavado com a queda de Lúcifer é o inferno. Lúcifer ficou lá no meio do inferno, preso lá no meio lá do inferno, até a cintura, no rio congelante, chamado Cocyto. E aquele material que saiu daquele buraco foi para o outro lado, saiu do outro lado do mundo, né? Bateu aqui, saiu do outro lado, fazendo um monte. E esse monte chama-se Monte do Purgatório, e em cima desse Monte do Purgatório foi que Deus criou aí, então, o paraíso para onde ele botou Adão e Eva para morar. Então,
Se vocês olharem para o globo terrestre, do lado, né, de longe, vocês veem um cone que sai debaixo de Jerusalém, onde foi que Lúcifer bateu na Terra? Sobre Jerusalém, bem onde está Jerusalém. Então, esse cone vai até o centro da Terra, lá está o diabo preso, e do outro lado de Jerusalém, no hemisfério sul, mas isso deve ser aqui mais ou menos onde fica, sei lá o quê, algum pedaço da Austrália, alguma coisa assim, ficou então um monte com a mesma quantidade de terra que havia no buraco que foi feito, onde fica o purgatório, e em cima desse purgatório, em cima desse monte, então, você tem o paraíso terrestre, onde Deus colocou Adão e Eva para morar, e não deu muito certo, né? Logo em seguida, deu tudo errado. Que tal? Entenderam a geografia disso? Está mais ou menos claro isso? Ficou clara a geografia? Muito bem. Então, o que acontece com o Dante? Dante encontra-se, aos 35 anos, numa enorme crise pessoal, no meio do caminho da sua vida, diz ele, né? No meio de uma grande crise pessoal, e Dante, então, é salvo por um poeta latino chamado Virgílio. Virgílio é o autor do poema chamado Eneida. A Eneida é a história de um sujeito chamado Enéas, que saiu lá do cerco de Troia e teria fundado Roma. E esse poeta latino, que existiu 1.300 anos antes de Cristo, morreu 1.300 anos antes desculpe, 1.300 anos antes de Dante, né? Ele quase conheceu Jesus Cristo. Ele morreu, o Virgílio morreu um pouquinho antes, morreu em 70, mais ou menos, antes de Cristo, quer dizer, um pouquinho antes de Cristo ter nascido. E então, esse poeta latino, Virgílio, né, chega para Dante e fala assim: olha, me mandaram salvar você aqui. Mas quem mandou? Ah, uma mulher santa. E adivinha quem era a mulher santa? Beatriz, aquela moça que ele cultivava como sendo, né, o amor da sua vida, a pessoa mais importante da sua vida, mandou salvá-lo. E aí então Dante diz assim: olha, o Dante não, Virgílio, para poder salvar você, ela mandou não salvar você, mas mandou que eu fizesse com você uma excursão para ir conhecer Deus. Mas como é que faz para conhecer Deus? Tem de descer aquele abismo chamado inferno, passar pelo diabo, que está lá no fundo, subir tudo de volta pelo outro lado, e do outro lado você sai na montanha do purgatório. Aí tem que subir o purgatório, ir até o topo do monte do purgatório, e daí para cima viajar até os céus onde está Deus. E é isso que Virgílio propõe fazer com Dante. Ele não gosta nada da ideia, porque a ideia de passar pelo inferno não pareceu a Dante uma boa ideia, sim, em princípio, né? Então ele, na verdade, passa metade da história morrendo de medo. Mas depois, quando ele fica sabendo que foi a Beatriz quem mandou que Virgílio fizesse isso, aí ele concorda finalmente em acompanhar Virgílio nessa peregrinação pelos infernos, pelo purgatório e pelos céus. Então vamos lá. Então a gente vai ler aqui a história e de vez em quando a gente vai ler uns trechos do poema para a gente deixar a coisa mais interessante, tá? O poema é maravilhoso, mas é escrito em poesia, então é uma coisa assim que dá algum trabalho para ler. Mas não tem problema. Lembre que esse livro aqui foi escrito mais ou menos entre o ano 1300 e o ano 1321, que é quando Dante morre. Não esqueçam, por favor, de uma coisa importante. A história está sendo contada, ele escreve o livro entre 1306 e 1321, mas a história ele diz que aconteceu em 1300. Teria acontecido no ano de 1300 exatamente, essa excursão de Dante aos infernos, ao purgatório e ao paraíso. Tá certo? Então, vamos lá. Eu começo aqui lendo essa pequena introdução. Então tem ali a Divina Comédia. Também lembrar que quando Dante escreveu esse livro não chamava Divina, chamava só Comédia. E é preciso que vocês lembrem sempre que nessa época ninguém usava a expressão comédia no sentido moderno. Hoje em dia, comédia parece uma coisa assim para a gente dar risada. Mas aqui não tem nada de engraçado. Por quê? Porque comédia, na época na Idade Média,
era o conceito de comédia de Aristóteles. E o que é o conceito de comédia de Aristóteles? É o conceito de que comédia é aquela situação onde as coisas acabam bem. Isso é comédia para Aristóteles. Então, Dante não escreveu comédia nenhuma. Então, veja, não é nem comédia nem divina, porque quando Dante escreveu a obra era só comédia, no sentido que não é moderno. E depois, Divina, quem colocou esse nome Divina foi o Boccaccio, alguns anos depois, mas Dante nunca chamou essa obra de Divina Comédia. Para Dante, a obra chamava-se Comédia, apenas Comédia.